Boa noite para vocês. Assim, nós somos todos conhecidos, né? Vocês assim, desde 2008 eu estou aqui no Cresce ministrando palestras, tal. E hoje a gente vai abordar um tema diferente, né? Para quem assistiu o Neurobranding lá, acho que até cansou de tanto ouvir falar no Neurobranding. Agora nós vamos falar um pouco mais do ser humano em si, desvendar um pouco das características e, principalmente, através da plasticidade, né, cerebral, nós podemos, sim, nos tornarmos mais inteligentes, mais criativos, mais dinâmicos. Nós podemos tudo, porque todos os órgãos do corpo eles envelhecem com a idade. O cérebro, não. Quanto mais você utilizá-lo, melhor ele vai ficar. Ok? Isso já é provado. Bom, vamos lá. Inteligência, gente, é a capacidade que a gente tem de raciocinar de formas amplas. Então, vamos supor, quando você não desenvolve, através de alguns exercícios, você tem um problema, e, muitas vezes, você vai ver esse problema apenas de um ângulo. Quando você consegue fazer com que o seu cérebro faça inúmeras sinapses diferentes, o que são sinapses? Vocês, para virem da corretora, né, do caso da imobiliária, para cá, ou de casa para cá, o cérebro ele vai fazer uma junção de neurônios para vocês fazerem o caminho. Todo e qualquer ato que nós fizermos, os neurônios eles têm que se unir de uma certa forma para repetir aquele caminho. Só que nós temos, não só nós, mas principalmente por comodidade, e o cérebro sempre repete. Então, você faz os caminhos, os mesmos para trabalhar, os mesmos para ir para casa. Tudo que você faz, quando você levanta pela manhã, você faz sempre as mesmas coisas. Levanta, vai tomar o seu café do mesmo jeito, vai tomar banho da mesma forma, e isso faz com que o cérebro ele vai o quê? Se acomodando, tá? Então ele vai produzir sempre as mesmas sinapses, porque a gente não está fazendo nada de novo. Então sempre ele vai unir esses neurônios para fazer aquilo que a gente sempre faz. É a mesma coisa quando você começa a dirigir. Você começa a dirigir, você começa a seguir tudo quanto é ônibus e caminhão. Depois você começa já a dirigir, a ouvir uma música. Depois você vai dirigindo, ouvindo música, falando no celular e assim por diante. Porque o cérebro já formou essa sinapse e ele já se acostumou. Ele trabalha por repetição. É o mesmo caso, por exemplo, de um cirurgião que faz uma cirurgia de catarata. Na de número 2000, ele pode estar conversando com uma pessoa e ele vai fazer normalmente a cirurgia, porque o cérebro já faz as mesmas sinapses e acaba repetindo tudo isso. Então, vamos lá. Nosso cérebro tem várias áreas que são responsáveis pela ação, áreas que são responsáveis pela inteligência, pela fome e assim por diante. Como que a gente faz e por que você fala assim? Puxa, por que são pessoas naturalmente têm um pouco mais de criatividade, um pouco mais de inteligência, seja o que for? É porque, simplesmente, a irrigação do sangue através dessas áreas do cérebro é maior. Quanto mais irrigado for a parte do cérebro, mais a pessoa vai conseguir desenvolver. Quando você não tem uma irrigação, a gente faz exercícios cerebrais, coloca o cérebro na academia mesmo, literalmente, e ele vai produzir isso. Ok? Então, vamos lá. Nosso lado direito é responsável, isso para quem é destro, canhoto é ao contrário. Ele é responsável pelas nossas emoções, pelo nosso lado artístico, pelo nosso lado lúdico e assim por diante. A criatividade, ela vem do lado do hemisfério direito, tá? Do cérebro. E o hemisfério esquerdo, ele é mais responsável não só por cálculos, racionalidade e assim por diante. Ele é mais lógico, mais matemático. Vamos lá. Bom, antigamente tinha-se o QI, coeficiente de inteligência, que mediam quanto as pessoas eram inteligentes. E, na época, vocês imaginam que, se fôssemos medir
o cérebro de um Leonardo, a inteligência, no caso, Leonardo da Vinci, Picasso, etc., sairiam QI como se eles fossem extremamente burros. Por quê? Porque media-se o antigo QI somente pelo hemisfério esquerdo. Então, quem tinha capacidade matemática e lógica alcançavam QIs altíssimos. Em compensação, o artista, aquele que usava o hemisfério direito, era tido como burro. Ok? Bom, veio Gardner e disse o seguinte: todos nós temos inteligências diferenciadas. Nós não temos, na realidade, não é somente o lado lógico, o raciocínio matemático, que as pessoas são inteligentes. E aí ele foi, não só fazendo estudos em Harvard, ele fez inúmeras pesquisas e tem todas essas inteligências as quais ele acabou descobrindo. Tá? Então, vamos lá explicar as pessoas que são. Vamos lá. A inteligência linguística são aquelas pessoas que têm o dom de chegarem, fazerem discursos, falarem muito bem. Tá? Eles têm, não só de escrever também, eles conseguem jogar para o papel tudo aquilo que eles têm dentro do coração, dentro da alma, e assim por diante. A inteligência musical são aquelas pessoas, é uma das mais raras, que muitas vezes, só de ouvido, ela consegue tocar um piano, consegue tocar um instrumento. Isso é inteligência musical, ok? A lógico-matemática, não preciso nem dizer, né? Einstein era um crânio nisso. Pessoas que têm facilidade para física, para matemática, para cálculos e assim por diante, ok? A inteligência espacial, Oscar Niemeyer, antes dele fazer qualquer projeto, ele trazia a imagem do que ele queria. Tá? Ele criava isso através, como se fosse um designer, alguma coisa assim, e ele conseguia transmitir isso para o concreto. Ele pegava essa imagem que ele tinha, né, na cabeça e jogava isso para o concreto. Já a inteligência corporal sinestésica são aquelas pessoas que têm um domínio do corpo muito fácil. Pessoas que normalmente dançam muito bem, elas, até no caminhar delas é diferente. Elas têm uma flexibilidade corporal muito maior que as outras. Tá? E a inteligência intrapessoal, a gente pensa, fala, imagina, todo mundo conhece a si mesmo. Nós não nos conhecemos. A gente pensa que se conhece, mas muitas vezes na vida a gente vai um ato X e faz totalmente diferente. Quantas vezes vocês não chegaram e falaram assim, não, eu vou lá, eu vou brigar, eu vou falar um monte, eu vou fazer, chegar na hora, não faz nada. Né? Ou mulher, que muitas vezes fala, eu vou lá, eu vou bater nela, aquela coisa assim, chega lá, só chora. Tá? Então, a inteligência intrapessoal é o poder que a pessoa tem de realmente se conhecer a fundo. Todas as suas fraquezas, os seus pontos fortes e assim por diante. A inteligência interpessoal, de relacionamento, aquela pessoa que tem uma facilidade enorme, ele chega, ele conversa com as pessoas, qualquer assunto que você falar, ele entra no assunto também, ele adora estar com pessoas. Normalmente são professores, políticos e assim por diante, que também tem essa coisa de relacionamento com pessoas. Espiritual, não preciso nem dizer, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e assim por diante, que eles têm essa conexão, vamos dizer assim, com o espírito. Mas não é só isso. Hoje, nós temos nas empresas 3 inteligências que, no caso, as empresas pedem. Tá? Um líder, hoje, ele precisa ter a inteligência intelectual, que é a inteligência que nós conhecemos, ele precisa ter a inteligência emocional, que é saber lidar com as suas emoções, e principalmente a do outro, e a inteligência espiritual, ou seja, ele também precisa ser intuitivo. Ele vai tomar muitas decisões através também da intuição. E temos a naturalista, pessoas que adoram a natureza, lutam, normalmente trabalham muito em prol, né, de preservação e assim por diante. Vamos lá. Processo inteligente, gente, ou seja, quando você é tido como uma pessoa inteligente, rapidamente o seu cérebro e você tomam decisões. Aconteceu uma coisa no meio do caminho, você consegue raciocinar muito rápido, consegue deduzir
e até ver à frente muitas coisas que muitas outras pessoas não conseguem ver. Tá? Como que a gente faz isso? É uma maneira muito simples. Bom, a nossa memória, para vocês terem uma ideia, a gente costuma guardar muita coisa, mas acaba deletando. Por quê? Tudo que vocês viveram na vida, vocês já imaginaram se tudo fosse guardado pela nossa memória? Nós estaremos loucos. Então, ela acaba descartando, ela pega uma informação, joga aquela e vai jogando para fora. Quer dizer que nós esquecemos para sempre? Não. O nosso inconsciente grava tudo. E quando você precisar daquela informação, o cérebro vai buscar, onde tiver. Ok? Vamos lá. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, 10% que a gente consegue reter é do que a gente lê. Só 10%. 20% do que a gente escuta, dependendo daquilo que a gente escuta também, se for uma coisa interessante. 30% a gente guarda do que a gente vê. 50% do que a gente vê e escuta, né? As duas coisas ao mesmo tempo. 70% do que nós acabamos discutindo com outra pessoa e colocamos os nossos pontos, né, as nossas ideias, e 90% daquilo que a gente realmente faz, realizamos. Qual é a diferença, falando nisso, entre dados, informação e conhecimento? Quem sabe me dizer? Não na área de tecnologia da informação, na área mesmo humana. Alguém sabe dizer para mim qual a diferença? Dados são somente números, estatísticas, gráficos. Informações é tudo que nós recebemos. Nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro. Você está assistindo qualquer coisa na televisão, não importa se é ruim ou boa, mas a informação está ali. Conhecimento só é conhecimento se ele for transformado em ação. Caso contrário, ele é só informação. Deixa eu dar um exemplo simples. Um executivo americano que trabalha numa empresa americana e tem outras filiais em outros países. Ele fez um excelente trabalho, né? E ele vai ser deslocado para o Japão. Ele vai ficar 3 anos no Japão. Para ele ir para o Japão, o que ele precisa aprender? A falar o japonês. Ele aprende, é muito inteligente, aprendeu o japonês, ele vai para o Japão, fica 3 anos, né? E o fato dele ser americano, aprendeu o japonês e está colocando em prática, é conhecimento. Aí vem a filial da Argentina e quer que ele seja transferido para lá para fazer o mesmo trabalho. Para isso, ele precisa aprender o quê? O espanhol. Ele vai, aprende o espanhol e vai para a Argentina. O fato dele saber, conhecer o japonês na Argentina, ele vai utilizar? Ele vai utilizar ali, falando japonês o tempo todo? Virou só informação, já não é mais em conhecimento. Só é conhecimento se ele, acaso, for escrever artigos em japonês, publicações, revistas, seja o que for, porque ele está gerando a ação. Aí sim é conhecimento. Ok? Ficou claro? Sim, como? E como, tá? Bom, as nossas... O que normalmente, gente, atrapalha muito nas nossas decisões, no dia a dia? Primeira coisa, pressa. Nós estamos sempre com pressa. E nós não conseguimos focar em quase nada. A gente pensa naquilo, daqui a pouco já estamos pensando em outra coisa, e assim por diante. O nosso cérebro fica o tempo inteiro divagando. Então, enquanto ele divaga, a gente não consegue, muitas vezes, achar uma solução e se concentrar naquilo para poder resolver. Porque ele dispersa. Toda hora ele dispersa. Através desses exercícios, você não só vai conseguir com que ele fique mais rápido, que ele decida mais rápido e que ele não disperse. Ok? Vamos lá. Uma das coisas que a gente não faz, mas deveríamos fazer. A cada 2 horas, você deveria parar 15 minutos. Por que a gente deveria parar 15 minutos? Conforme você está em atividade, você vai perdendo proteínas, vitaminas, tá? E os neurônios também, mas eles são repostos depois. Hoje não existe mais aquela morreu. Não, os neurônios são repostos. Neurônios, e você vai perdendo durante o dia. Quando você para 15 minutos, não precisa nem ser para dormir, não precisa ser nada disso, ou simplesmente para. O corpo, automaticamente, ele vai e
recoloca todas as substâncias de volta. O brasileiro faz assim, trabalha o dia inteiro feito louco. Quando chega às 5, 6 horas da tarde, você não tem mais força nenhuma para nada. O seu cérebro já está totalmente esgotado. Ainda tem que arrancar mais força para, à noite, estar aqui no Cresce, na palestra. Tá? Então, é duro, não é fácil. Então, tomar muita água é muito bom, e fazer coisas que lhe dê prazer, alegria e felicidade. Tá? Bom, vamos começar com os exercícios. Primeira coisa, você vai começar com coisas muito simples. Simples, e vocês vão me narrar, daqui a 1, 2 meses, o quanto que vocês mudaram, principalmente na tomada de decisão. Bom, vamos lá. Para quem é destro, faça o seguinte. Tente comer com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda, fazer determinadas coisas com a mão esquerda, mesmo que você, no início, tenha dificuldade. Por quê? O seu cérebro ele forma uma sinapse X para você escrever com a mão direita. Então, ele está sempre repetindo, porque você é destro. A partir do momento em que você começa a fazer coisas com a mão esquerda, ele fala, epa, tem alguma coisa errada, eu vou ter que fazer uma outra sinapse. Por quê? Para poder escrever com a mão esquerda. Ok. Quando você levantar pela manhã, primeira coisa, se você vai ou tomar banho primeiro e toma banho, começa sempre da cabeça, comece um dia da cabeça, um dia da barriga, um dia dos pés. Ele perde o referencial de repetição. Ele não vai saber por onde é que você vai começar. Então, ele vai formar inúmeras sinapses, ele perde o poder de repetir, porque, para ele, o cômodo é repetir. Ok. Quando você for para o trabalho, para casa, para qualquer lugar que seja, procure fazer sempre caminhos diferenciados, para que ele perca o referencial de estar sempre repetindo o mesmo caminho. Tá? Tudo que você fizer, faça ao contrário. Faça diferente. Não só novos lugares, comece a não só a ler mais, a ouvir mais músicas, que ajudam muito. Tente ler e forçar algumas coisas, não só em outras línguas, mas, principalmente, faça tudo diferente. Tá. Aí você vai começar a perceber o seguinte. Quando você tem um problema, e esse problema está para ser resolvido, normalmente, quem vê a saída são as outras pessoas, mas a gente, muitas vezes, não consegue ver 1 ou 2 saídas no máximo. Conforme você vai fazendo esses exercícios com o cérebro, ele vai vendo mais saídas. Tá? Ele vai começar a formar novas sinapses, novas sinapses, novas sinapses. Bom, aí você fala assim para mim, mas eu não tenho tempo nenhum para ficar lá... fazendo exercício, trocando a mão, me pentear ou me vestir, né, com os olhos fechados, me pentear, fazer tudo diferente. Okay? Andar para trás, outras coisas mais. Eu preciso me tornar criativo e mais inteligente rapidamente. Tá. Alguém aqui pulou de paraquedas uma única vez na vida? Uma única vez, não pode ser 2. Não? Tá. Gente, pular de paraquedas ou você ir, quem foi à Disney, naqueles brinquedos extremamente radicais, que ele te joga lá para cima e você cai numa queda assim única. Quando você desce, você vai perceber que você já não é mais a mesma pessoa. Tá? Como? Eu nunca pulei de paraquedas na vida, tal, então eu vou a primeira vez. Vou lá, pulo. O meu cérebro, ele vai buscar uma questão de sobrevivência, um referencial, isso é, uma sinapse que ele fez quando eu estava pulando de paraquedas. Eu pulei alguma vez antes na vida? Eu não pulei nunca. Ele vai formar trilhões de sinapses diferentes. Ele vai enlouquecer, ele vai virar tudo que você possa imaginar. Tanto que, quando você chega ao chão, você pergunta a uma pessoa, o que você sentiu? A pessoa fala assim, eu senti que eu estava caindo. Eu senti... Mentira, a pessoa não sabe o que sentiu. Porque o cérebro ele entra em looping, ele fica
totalmente louco. Ele faz trilhões, bilhões, não sei quantas sinapses diferenciadas para poder o quê? Conseguir chegar vivo. Quando você desce, né, você desceu, você vai perceber assim, não só você vai pegar alguma coisa e vai tentar resolver, você vai ver que você vai ter um âmbito muito maior do que aquilo que você imaginava. O seu cérebro muda da água para o vinho, e você também vai começar a mudar. Porque você perdeu o referencial, aí ele vai começar a fazer sinapses diferentes para problemas que sejam os mesmos. Você vai ver inúmeras outras soluções. Eu tenho medo de pular de paraquedas. Tudo bem, começa pulando de um morro mais baixinho, não ando de bicicleta, começa a andar de bicicleta, começa a fazer coisas, gente, que você não faz. Normalmente você não faz. Ok? Até aqui tudo bem? Tá. O nosso cérebro, todas as vezes que você for ler alguma coisa, ou você tenha, por exemplo, um site, você queira fazer qualquer coisa que seja para que o cérebro da pessoa consiga absorver e ler aquilo, ele sempre vai ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. É esse foco aqui, olha, é o que ele vai captar. Por isso que a maioria dos sites, o logotipo da empresa é do lado esquerdo aqui, desse lado, tá? Então, tudo que vocês fizerem, seja site, seja o que for, que você quer mostrar e o que o cérebro bateu, e ele vai focar na informação, comece com a informação a mais significativa, do esquerdo para o direito. Ok? No meio, você pode colocar algumas outras informações que não sejam tão assim. Tá? Então, já falei, voe de helicóptero, pule de paraquedas, façam várias coisas diferenciadas. Né? Bom, criatividade, dentro da inteligência, gente, nós também vamos gerar mais criatividade e inteligência. Vamos lá. Gente, por que o povo brasileiro é tão criativo em relação aos demais povos? Qual é a característica? Miscigenação, exatamente. Quanto mais misturada uma pessoa for, ela vai ser mais alta, mais bonita, ter mais saúde, mais criatividade e muito mais perspicácia. Tanto que vocês vão perceber, Japão e outras nações, esquimós, por exemplo, quando a pessoa ela é quase pura, ela vai ficando mais baixa e as pernas vão entortando. Os esquimós mesmo, como sabem, né, que vai acabar, no caso, a raça, entre aspas, deles, eles acabam oferecendo as esposas para pessoas estrangeiras com o intuito que ela engravide para que possa miscigenar. Então, a miscigenação é o que faz uma pessoa ser extremamente criativa. Bom, você fala assim, puxa, mas empresas como a Google, né, que colocam um monte de gente para fazer um monte de coisa, dança, vão para os seus quiosques lá, e tem várias coisas. Não importa o ambiente de trabalho que você tenha, como seja extremamente propício, você só vai conseguir criar só 3% dentro do seu ambiente de trabalho, mais que isso você não consegue criar. Você cria quando você está no lazer, quando você está calmo. Por exemplo, 97% do que você cria, você está sempre mais no lazer. Começa a perceber o seguinte, pessoas que, né, lógico, que têm muita família, começa a conversar, não vai nem perceber isso, mas pessoas que, normalmente, jantam ou almoçam sozinhas. Na hora do almoço, é que é mais propício de vir as ideias, e na hora do jantar, e na hora que você está tomando banho. Porque você está mais relaxado. Então, a criatividade fica mais fácil de vir. Tá? Vamos lá. Importante que a gente aprenda com os erros. Tá? Não chega a matar uma pessoa, mas que a gente aprenda. Então, inovação, criatividade é você criar um novo produto, é você ver, por exemplo, gente, chegando um cliente seu na imobiliária, você conseguir fazer uma análise dele através, que eu vou falar um pouco, de temperamentos e da fisiognomia. Uns falam fisiognomia, outros falam fisiognomonia, que é os traços de uma pessoa. Que os traços das pessoas dizem tudo, que é onde a gente vai chegar. Tá? Pensar o porquê, exatamente, perguntar, questionar.
Quanto mais você questiona, quanto mais você vai atrás, mais criativo e mais inteligente você vai ficar. Por quê? Você está alimentando o seu cérebro com novas sinapses, tá? Já falei? Tá. Bom, a maioria das empresas acontece isso. A pessoa vem com uma ideia, aquela ideia que acha que é maravilhosa na imobiliária, chega e fala, puxa vida e tal, e vem e fala assim, mas não vai dar certo. Não sei, acho que não funciona. Acabou ali. Procure fazer... Todo mundo sabe o que é a técnica de brainstorm, tempestade de ideias? Pegar os seus corretores e fazer o seguinte, eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa para vender. Una todos eles e pergunte, e façam, e vão perguntando. O que é brainstorm? Você chega, tem uma lousa, você tem um problema, ou alguma coisa que você tenha que resolver, vender um lançamento. Gente, vamos aqui ver com que técnicas a gente pode vender melhor esse lançamento. Tá. Todos vão falando as ideias e vamos se colocando na lousa. Vai colocando, até que todas elas se esgotem. Mesmo que sejam ideias absurdas, não existem ideias absurdas nessa técnica. Depois, uma a uma, vai se riscando e conversando e unindo até que chegue a uma solução, e sempre a melhor solução. Nós erramos porque, muitas vezes, nós tomamos decisões sozinhos. Tomar decisão sozinho, a sua chance de errar é muito grande. E sempre quem vem de fora vai ter sempre ideias novas para te apresentar. Tá? Existem alguns mitos. Acham que os artistas são mais criativos, que as pessoas rebeldes. Não. Todos nós podemos ser mais criativos e mais inteligentes. Tá? Então, novamente, pergunte, vá atrás, tenha ação, faça tudo diferente. Tudo que você faz, lembre-se o que eu estou falando a vocês. Eu faço com a mão direita, costume fazer com a mão esquerda. Faça tudo de forma diferente, faça outros caminhos. Corra risco, seja ousado e assim por diante. Tá? Tenha sempre atento aos estímulos, porque o cérebro grava tudo. Alimente sempre sua mente com informações diferentes, crie um banco de ideias, crie os seus pensamentos e mantenha sempre o espírito e não esqueça de relaxar, porque quando a gente relaxa, é aí que a gente cria mais. Vamos lá. Primeira coisa. Fisiognomia, gente, é uma técnica utilizada pela Polícia Federal e algumas pessoas que trabalham com crime. Nós somos um psicológico e o nosso psicológico é gravado no nosso rosto, através dos nossos traços, é gravado nas nossas mãos, no corpo e, principalmente, nos pés. Mas os mais evidentes são o rosto e as mãos. Os pés, a gente normalmente está calçado. Né? Tá. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu vou dar algumas dicas para vocês. Você foi lá e atendeu um cliente e você olha na testa dele. Isso é a coisa mais difícil de fazer numa testa, mas você vai ver que a testa dele tem riscos, né, marcados, rugas marcadas, mas ele tem como se fosse um jogo da velha ou alguma coisa assim. Você vai ver que ele tem um traço para baixo. Ele tem como se fosse um jogo da velha. Então, ele tem, normalmente, as rugas, mas ele tem um traço aqui ou 2 traços aqui. É fácil a gente fazer isso? A gente consegue fazer isso na testa? Fazer esse tipo de... Nós temos as nossas rugas normais, mas aqui e aqui dele tem duas assim, como se fosse um jogo da velha mesmo. É fácil fazer isso? Você tem som. É uma mente criminosa. Uma mente criminosa, que não quer dizer exatamente que você possa cometer, mas você pensa em cometer. Então, aquela pessoa que é muito explosiva, muito tensa, ela chega e fala, porque eu quero matar todo mundo, ela xinga, ela tem aquela coisa, vai expressar através da testa dela. Oi? Como você está? Eu? Tensa? Sim. Então, quando você chega e você vê, né, que a testa... Você pode ter certeza, a mente da pessoa é uma mente criminosa. Isso pode não ter cometido, mas são aquelas pessoas que, normalmente, você não pode confiar muito. Então, tome cuidado quando você fizer negócios com pessoas que tenham uma testa assim. Outro detalhe.
Quando você... Normalmente eu vejo isso no metrô, em algum lugar, tá? Você está vendo o meu polegar? Todo mundo está vendo? Ok. Vocês percebem que ele vem, mas ele tem um achatado aqui. Essa parte dele aqui não é uma parte, vamos dizer assim, gordinha, como a gente fala. É uma parte mais fina, não é isso? Vocês estão prestando atenção? Dá para ver? Ok. Quem aqui já viu aquelas pessoas que têm um polegar que ele tem como se fosse uma barriga aqui? Aquela barriga mesmo, tá? Você percebe que é uma barriga bem até fácil de você perceber. Alguém lembra de alguém que já viu assim? Mente criminosa também. Quando a pessoa tem os 5 dedos dessa forma, tá? Que é bem, essa parte é bem exaltada, bem gordinha, vamos dizer assim, psicopata. Tá? Psicopata, ok? Tudo bem? Tá. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês começarem a prestar atenção em alguns indícios das pessoas. Porque não basta só... Isso eu estou falando da inteligência, para vocês poderem estar mais... Imagina, não. O piano, imagina. Gente, as pessoas que tocam piano não têm as mãos fininhas? Tem. Não. Que eu saiba, eles têm os dedos muito fininhos, não tem? Não tem assim, um dedo, uma coisa que sejam... Normalmente são largas. E você vai perceber uma outra coisa, tá? As nossas linhas das mãos, de 6 em 6 meses, as secundárias, terciárias, etc., elas acabam mudando. Por que elas mudam? Porque você dirige, porque você lava a roupa, porque você faz várias coisas, mas, principalmente, porque o seu psicológico é marcado nas tuas mãos também. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com a quiromancia. Isso é coisa de cigano, isso não funciona. Não tem nada a ver. Tá? No IML, tem um médico que é especialista nisso, e onde eu aprendi essa técnica foi com a Polícia Federal e alguns médicos do IML. Tem algumas mortes que a pessoa não dá para perceber que a pessoa foi assassinada. Tem certas formas que você mata a pessoa e não dá, não acusa. Acusa lá uma parada cardíaca, etc. Você consegue ver pelas unhas da pessoa se ela foi envenenada ou não. E, principalmente, pessoas que tenham as unhas... Vocês já viram aquelas pessoas que têm as unhas que elas parecem uns riscos, riscadas? Você passa assim, você sente os riscos, né? Não é isso? Bem grosso. Se for clara esses riscos, a pessoa tem uma doença que não é uma doença tão, vamos dizer assim, é séria, mas não é nada que vá matar. Se ela tiver os riscos pretos, ela tem câncer. Isso é marcado nas unhas. Tá? Muita coisa é marcada nas unhas, nas mãos e etc. Isso, gente, é ciência. Tá? O IML utiliza, a Polícia Federal utiliza. Muitas vezes, quando alguém vai, fala assim, atrás de um suspeito, é porque você já viu alguns traços na pessoa. Alguém viu aqui aquele Bruno que matou a namorada? Vocês chegaram a ver o filme do depoimento dele? Viram? Vocês perceberam que tem um momento que ele levanta um pouquinho a boca e ele levanta um pouquinho a sobrancelha? Não perceberam? E isso é feito uma análise, tem uma análise, tá? Que é feita disso, e aí o especialista vai analisando. Mentira, porque nós falamos antes, o cérebro fala antes da gente. É a mesma coisa quando você chega para uma criança, e uma criança fala assim, filho, onde é que você estava? A primeira coisa, quando é criança, que a criança é mais inocente, ele vai fazer isso. Eu estava fulano, estava não sei aonde. Passa a mão na boca. Tá? Depois vai ficando mais esperto, aí começa a passar a mão no rosto, começa a passar a mão no nariz e algumas coisas assim. Então, é uma ciência bastante interessante. Então, vamos a alguns detalhes. As pessoas, quando você vê um cliente, é bom para você estar podendo saber para que lado você vai levar a sua conversa ou a sua negociação. Daqui, vocês estão vendo, da testa
A testa mesmo, gente. Não são pessoas que falam, a pessoa é calva, então tem uma testa. Não, não é. Da onde realmente nasceu o cabelo dela, ou ela tinha cabelo, até aqui é a intelectualidade da pessoa. Vai falar da intelectualidade. Então, no caso, pessoas que têm uma testa maior são mais para a intelectualidade. Na hora que você for abordar o cliente, você aborde ele com assuntos o quê? Mais intelectuais. Tá? Aqui, nessa parte que vocês estão vendo, aqui bem abaixo da sobrancelha, até aqui o nariz, é a parte sentimental e a parte emocional. Daqui para baixo é a parte mais do instinto e da ação. Ok? Tudo bem? Tá. Vocês estão vendo essas pessoas? Presta atenção nas testas delas. Ok? Essas pessoas, elas têm mais o lado intelectual. Vocês podem perceber que a parte da testa é maior do que as duas áreas do rosto. Presta atenção nesses. Vocês percebem que, se vocês forem medir, essa parte é maior do que as outras duas. São mais emocionais. Esses aqui, olha, quando a gente fala... Você sabe aquelas pessoas que eles têm quando a gente fala uma bochechinha aqui, mas são pessoas que são mais investigativas e até mesmo mais criativas. Dá uma olhadinha neles, ó, no rosto. Vocês estão vendo aqui as maçãs do rosto? Tá? São mais investigativas, eles têm mais um senso mais para criatividade. Eles não gostam muito de ser mandados e assim por diante. Vamos lá. Vocês estão vendo a testa? Tá, ok. Tá? Ok. Vocês estão vendo que a minha testa, ela não é reta, ela é uma testa côncava, não é isso? Não é isso? É? Tá. Pessoas como são mais criativas, elas têm a testa mais côncava. Ok? Dele também. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Lóbulos grandes na orelha. Aqui, ó, essa parte de baixo. Sabe essa parte de baixo aqui? Algumas pessoas não têm um lóbulo um pouco maior do que o normal da orelha, tá? São pessoas mais práticas. Elas querem ter a certeza daquilo que elas estão fazendo, elas vão mais para o lado prático da coisa. Sobrancelhas curvas. Vocês podem perceber que faz um arco e desce aqui. São mais também pessoas mais para o lado emocional. Nariz côncavo. O côncavo que a gente fala é aquele narizinho assim, né? Meio redondinho. Não é isso? Presta atenção, que é aqui, ó. São pessoas mais intuitivas. E quando você vê alguém com o nariz, não só as narinas um pouco mais abertas, mas aquele nariz estilo Luciano Huck, sabe? São pessoas que são mais, elas poupam mais, elas guardam mais. Então, para esse, você vai ter que mostrar para ele que é um bom negócio que ele está fazendo, porque eles têm a tendência em poupar. Aquele que tem o nariz mais reto e mais fino são os gastadores. Tá? Queixo quadrado. São mais também racionais. Eles vão mais pela racionalidade das coisas. Ok? Vamos lá. Agora eu vou falar uma outra coisa que eu havia falado na primeira palestra que eu dei, que é extremamente interessante para vocês saberem, além das coisas que eu disse. Todos nós... Qual a diferença, gente, de temperamento, caráter e personalidade? Quem aí se lembra da primeira palestra? Não? Qual a diferença de caráter, personalidade? Personalidade vem da palavra persona. Como o senhor disse, é o seguinte:
Persona quer dizer uma máscara. Nós temos que usar uma máscara de acordo com o ambiente que nós estamos. Eu estou aqui usando uma personalidade de palestrante, vocês uma personalidade de ouvintes. Você vai para o trabalho, uma personalidade profissional, você vai para casa, pai, mãe, filho, assim por diante. Nós estamos sendo falsos? Não. Nós estamos nos adequando ao ambiente. Conforme o ambiente, você tem que se portar de acordo e se vestir de acordo com o ambiente que você está. Isso é personalidade. Caráter é a junção do seu temperamento, que é aquilo, como ele disse, que a gente nasce com ele, mais os nossos valores de vida, mais a nossa criação, a nossa religião, o país que nós nascemos, tudo isso forma o nosso caráter. E, normalmente, o caráter é formado até os 8 anos de idade. Depois você vai aprimorando. Ok? Até aqui tudo bem? Temperamento. Desde a barriga da mãe, eu pergunto, quando uma mulher está grávida, como é que essa criança se comporta. Ela me diz o seguinte: olha, eu vou deitar e eu deito de um lado, ele me chuta. Eu deito, quem é mãe deve saber. Eu deito para o outro, ele me chuta também. Enquanto eu não deitar do lado que ele quer, ele não sossega. Ok. Quando eu vou ingerir alguma coisa, quem faz com que a mãe jogue para fora é a criança. Então, algumas coisas que eu gostava, eu estou ingerindo, mas, não sei, joga para fora. É a criança que está fazendo com que a mãe jogue para fora. Ok. Quando essa criança nasce, ela tem 2, 3, 4 meses no berço, ela quer alguma coisa, ela grita, ela grita, ela grita. Enquanto alguém da família não for fazer aquilo que ela quer, seja a troca de fralda, seja o que for, tá? Ela não para de gritar e de chorar. E, muitas vezes, ela acaba até dormindo, dorme de tanto gritar e chorar, porque ninguém fez aquilo que ela quis que fizesse, tá? Quando ela tem 2, 3 aninhos, você vai perceber que, no meio das outras crianças, ela fala assim: vamos brincar de tal coisa? E as crianças vão todas e brincam com ela daquilo. Ai, cansei de brincar disso, não quero mais brincar disso. As crianças também vão lá e mudam. Essas pessoas, no controle, são pessoas que têm um temperamento colérico. Nós temos o temperamento, são 5 temperamentos, mas em 3 âmbitos. Vocês vão se identificar aí, não só nos seus clientes, mas nos familiares também. Nós temos no controle, que é o que a empresa quer ver, que é como nós nos comportamos no dia a dia com o relacionamento entre as outras pessoas, principalmente no profissional. Nós temos na inclusão, é como nós somos conosco mesmo, no caso, é na alma. É aquele momento em que você está sozinho na sua casa e você começa a refletir sobre o mundo, sobre você, as suas emoções. Isso é inclusão. E no afeto, como é que você ama as pessoas? De que forma você ama e se relaciona com o seu par e com as pessoas de um modo geral? Então, são em 3 âmbitos que são analisados. Embora sejam 5 temperamentos, nós analisamos os 3 âmbitos principais. Controle, que é a empresa, aquilo que ela quer, o dia a dia, né, como é que você se porta. Na inclusão, aquilo que você é na alma. E no afeto. Ok. Bom, o colérico, gente, isso eu estou falando o seguinte, nós somos os 5. Não existe ninguém que não seja os 5 temperamentos, mas nós temos percentuais diferenciados. Uma pessoa que tenha os mesmos temperamentos que eu, em determinadas áreas, no controle, tá? Na inclusão e no afeto, ela não vai ser totalmente igual a mim, porque não existe um ser humano igual ao outro. A psicologia, muitas vezes, coloca as pessoas como se fossem caixinhas. E colocam nas caixinhas e as pessoas são aquilo. Não são aquilo. Todos nós temos uma história de vida, temos os nossos valores, religião e assim por diante. Aquilo que eu sou, o outro pode ser até algumas características, mas ele nunca vai ser igual a mim. É a mesma coisa quando as pessoas me perguntam: mas e o horóscopo, a astrologia, né? Gente, pelo amor de Deus, 2 gêmeos nascem, têm o mesmo planeta, o mesmo signo, mesmo tudo, nem tanto existem 2 pessoas mais diferentes no mundo.
Então, isso não é uma coisa que convence, não é científico. Ok. Vocês vão perceber que os coléricos, na casa de vocês, ou mesmo na empresa, eles são assim. Tem uma bagunça, tem aquela coisa, está tudo desordenado, eles chegam, eles falam, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso aqui, tal, e colocam ordem naquilo. Ok? Principalmente, eles têm uma visão geral do todo. Deixa eu dar um exemplo clássico para vocês. Você fala, mas nosso temperamento muda? Nós moldamos, mas ele não muda, nós moldamos. Um amigo nosso foi para o Japão, juntaram dinheiro, ficou 3 anos no Japão, e ele só tinha um filho, a esposa, etc. De lá, ele voltou, comprou uma fazenda para o filho, um caminhão para ele, a casa, né? E uma fazenda para o filho e uma moto para o filho. Ok. A coisa que ele mais amava no mundo, a única coisa que ele tinha de concreto, era o filho, 21 anos de idade. Um dia, esse menino foi a um aniversário na fazenda vizinha de um amiguinho. Quando ele voltou, era escuro, porque caminho, né, de fazenda, etc., não tem luz. Ele se deparou com uma égua, bateu, ele caiu morto para um lado e a égua caiu morta para o outro. Bom, esse pai, vocês imaginam como ele ficou. Mas, por ele ser colérico, foi ele que fez os papéis do enterro, foi ele que vestiu o filho dele, foi ele que tomou a frente de tudo e foi ele que confortou as pessoas. Ele estava sofrendo até mais do que todo mundo, mas o temperamento colérico dele, o temperamento que é o líder, ele fala mais alto. Quem aqui nega a liderança de Fernandinho Beiramar? O homem está numa cadeia de segurança máxima. Ele consegue fazer o quê? Liderar várias pessoas aqui fora e está lá. Porque ele é colérico. O colérico nasceu para liderar pessoas. Nem que seja o cachorro da empresa, mas ele precisa mandar em alguém. Vocês vão perceber, mesmo vocês, nas empresas onde a gente trabalha, dá consultoria, as empresas familiares, na terceira geração elas quebram. Por que a maioria delas quebram? Porque o pai é colérico. Os filhos também puxam, né? Porque isso vem de pai para filho. Puxam o temperamento colérico e acabam brigando, porque 2 coléricos não se bicam muito, então acaba quebrando a empresa. Ok? Então, o temperamento colérico é aquele que nasceu para liderar pessoas. Por isso que vem de cólera. Onde você vai encontrar os mais coléricos, aqueles que são muito mesmo coléricos, têm um percentual altíssimo? Nas prisões de máxima segurança. Porque o colérico, gente, ele não perdoa, ele mata. Tá? Quando dá a cólera, realmente, ele é bem assim. Vamos lá. O sanguíneo. O sanguíneo, isso eu estou falando só no controle, tá? O sanguíneo é aquela pessoa que chega, ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele senta aqui e fala, você é meu melhor amigo, ele abraça um, ele abraça outro, amanhã ele está sentado lá. É aquela pessoa que chega e todo mundo adora, porque ele é falante, e ele tem necessidade de abraçar as pessoas, ele tem necessidade de toque. Um sanguíneo tem a necessidade de, mais ou menos, 32 toques por dia. Tanto que os meus sócios nas empresas são sanguíneos. Eu sempre escolho os sanguíneos. E quando eles estão naquela loucura, naquela coisa, você vai simplesmente, você toca aqui, ou faz uma massagem, qualquer coisa, e eles se acalmam, porque eles precisam de toque, de abraço. Tá? Então, o sanguíneo, gente, na empresa, onde é que você coloca um sanguíneo, ou quais são as tendências de um sanguíneo? Lidar com pessoas, lidar com gente. Então, você pode colocá-los para não só fazer negócios, não só no Brasil, mas exterior, porque eles abrem as portas. Eles são pessoas que, onde eles aparecem, eles gostam de estar lá, eles gostam de estar com pessoas, e eles são muito simpáticos, e as pessoas acabam gostando deles. Quem aqui detecta alguém do grupo que seja sanguíneo? Ninguém? Não acredito. Você, sanguíneo? Não, eu não. Ok.
O sanguíneo, gente, ele não só é muito, fala bastante, ele é amistoso, ele é alegre. Tanto que eu, como professora, quando eu entro na sala de aula, eu já sei logo quem é o sanguíneo e quem é o melancólico. O sanguíneo, ele chega para mim e fala assim: oi, professora, tudo bem? Eu adoro a sua matéria, eu adoro não sei o que, tal, tal e tal, tal. Aí, ele fala assim, eu nem sabe que matéria eu dou, mas ele quer falar. Aí ele senta com um, ele senta com outro, ele faz... E o melancólico, normalmente, ele senta num canto, sozinho, ele tem, no máximo, 1 ou 2 amigos e só tira nota 10. Tá? Olha, gente, a bipolaridade ela tem inúmeras causas, geralmente da infância. Tá? Você sofreu um trauma, você foi discriminado por alguém, você sofreu algumas coisas, as quais você acaba sendo uma pessoa, ou age de uma pessoa aquilo que você não é. Por exemplo, os pais queriam que a criança fosse uma criança assim, assado, e elas acabam obrigando essa criança a ser aquilo que ela não é. Ok? Posteriormente, quando a gente vai não só crescendo e tem alguns traumas da infância, isso vem à tona. Quando vem à tona, normalmente a pessoa vai ter uma espécie de dissociação de... A gente fala de dissociação de personalidade, mas é a mudança. Por quê? Porque todos eles têm uma depressão atrás, uma tristeza, alguma coisa que fez com que eles se tornassem extremamente tristes e, muitas vezes, o senhor vai perceber que o bipolar é assim. O bipolar, para tratamento, ele é o pior paciente que tem. Sabe por quê? Porque ele se mata sem avisar. Aquele paciente que chega e fala, vão me matar. Esse fica tranquilo, esse não vai matar. O bipolar, ele conversa com você naturalmente, tranquilamente, ele está ali, ele vai lá e se enforca e se mata. Por quê? Porque ele houve uma descompensação psicológica nele, ao qual, ao mesmo tempo em que ele está feliz, alegre, baixa uma tristeza profunda. Mas isso tudo é gerado na infância. Tem que ver a história de vida dessa pessoa, como é que ela foi criada, como é que foi a infância dela, o que foi exigido dela, para você poder dar um diagnóstico, né? E ver, principalmente, por que há essa dualidade. Ok? 90% das doenças são psicológicas e 85% delas origem na infância. A infância, procura saber a história da pessoa. Na infância, você vai encontrar o ponto onde deu a... Tá? Ok? Tá? Então, o sanguíneo na empresa, vocês podem colocar ele para conversar com todo mundo, para abrir portas. Meu sócio, gente, ele... Não sei como ele arruma tantos negócios. Vai para o exterior, arruma negócios e faz um monte de coisa. Mas, na hora de realizar, o sanguíneo não gosta muito, não. Tanto que, no dia em que tem prova na faculdade, o sanguíneo sempre vai sentar do lado do melancólico para colar, porque ele não gosta muito de fazer. Então, os meus sócios, por exemplo, chegam para mim e falam assim, porque eu fechei um negócio, não sei aonde, patatá, patatá, patatá. Você faz o projeto? Porque eles não gostam. Não gostam, tá, da parte operacional da coisa mesmo. Eles gostam de estar com gente, eles gostam do oba-oba, daquela coisa, e são muito carismáticos. Tá? Até aqui tudo bem? Deu para detectar no controle quem é um sanguíneo? Ok. Melancólico. O melancólico é o temperamento mais inteligente que tem. São pessoas que, normalmente, elas têm poucos amigos, não falam muito, não gostam muito de estar no meio de multidões, e eles são mais para projetos, desafios, coisas mais difíceis. Então, por exemplo, na imobiliária, você tem lá um projeto, uma coisa que você precisa resolver, e é muito difícil, mas precisa resolver com maestria. Dá para um melancólico. Ele vai resolver, que é uma coisa muito mais... Ele é perfeccionista. Só que você vai ter que reconhecer o trabalho dele, falar que fez um bom trabalho, e assim por diante. Senão, se você não fala, ele desanima. Mas o melancólico é aquela pessoa que é feita... Vocês terem uma ideia, na NASA, os maiores cientistas e tal são melancólicos. Einstein só podia ser melancólico, ele é melancólico, você percebe pelo rosto, pela fisionomia. Ok? Tudo bem com o melancólico? Deu para detectar, só tira nota 10, e ele é extremamente
extremamente perfeccionista. Na empresa, para resolver projetos diferenciados. Vamos lá. Fleumático. O fleumático, gente, é aquele que a gente diz que ele é o pacificador, é aquele que não se importa muito com as coisas, ele não sofre muito pelas coisas. Tá? Deixa eu dar um exemplo. E ele une as pessoas, a família está brigada, ele vai lá, une as duas pessoas, ele conversa com um, ele conversa com outro e acaba sendo o pacificador. Deixa eu dar um exemplo simples dos Bee Gees. O Barry, né, e o Robin, gêmeos, os dois são coléricos. Os dois brigavam feito gato e rato, brigavam muito. Os Bee Gees iam lá e se separavam. O Morrissey, por ser fleumático, ia na casa de um, conversava na casa de outro, os Bee Gees voltavam e se uniam. Brigavam os dois de novo, ele ia lá e se unia de novo. O Morrissey morreu. O que aconteceu? Os dois hoje se odeiam, não podem nem se ver. Dois coléricos é muito difícil dar certo. Tá? Fleumático. Qual é uma atitude bem fleumática? O Jô Soares, quando ele chega na TV, ele vem, ele solta uma piadinha assim, meio sarcástica, mas ele não ri. É verdade ou não é? É um típico de um fleumático. Ele não só tem aquele jeito, tal, mas ele não liga muito. Então, vamos supor, tem um problema muito grave. Ele fala, nossa, que problema, meu Deus, tal. No outro dia, ele já não dói muito nele, ele não liga muito para as coisas. Ele é o próprio persona, no caso específico? Ele é o persona personificado? Sim, ele é uma pessoa assim. Não, ele é fleumático. O que quer dizer fleumático? É aquela pessoa que, por exemplo, ela não sofre muito pelas coisas, ela não é aquela pessoa que fica encucando com aquilo, que ela fica remoendo aquela coisa. Oh, meu Deus, que problema. Isso. Uma pessoa que ela é mais descontraída em relação a tudo, principalmente as outras pessoas. Tá? Então, o fleumático, onde é que se coloca numa empresa? O fleumático coloca-se em qualquer lugar da empresa onde ele tem um dom nato para trabalhar. E ele é o único temperamento que se dá com todos. Qualquer um, ele se dá muito bem, justamente por essa versatilidade que ele tem de não ligar muito e não sofrer muito pelas coisas. Tá. Aí tem o supina. Supina quer dizer aquele que nasceu para servir. É um dos temperamentos mais raros que tem no controle. Quem foram os grandes supinas da história? Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier. A alegria deles é ver o outro e fazer para o outro aquilo que eles gostariam que fizesse. Normalmente, eles são mestres, eles não se casam, eles optam por não se casarem para poder mesmo cuidar não só das pessoas, e você vai colocá-los onde? Na parte onde você tenha que fazer projetos sociais. Eles se dão muito bem com isso. Ok? Bom, deixa eu dar um outro exemplo simples. Uma mãe, 5 filhos, cada um num temperamento diferenciado. Tá? Ok. Essa mãe, de repente, ela morreu. Vem lá o colérico, por mais que ele esteja sofrendo, mas ele não só vai tomar a frente, ele vai tomar a liderança, ainda vai dar força para os outros. O melancólico vai chorar, sofrer, e até o último dizer, puxa, minha mãe morreu, meu Deus, tal, e ele vai arrastando, muitas vezes, aquilo. O fleumático, ai, meu Deus, minha mãe morreu, tal, dali a alguns dias ele está bem, ele não lembra muito. Tá? O sanguíneo chega, minha mãe morreu, meu Deus do céu, ele vai chorar, ele vai se jogar no chão, ele vai fazer aquela cena, aquela coisa, para no hospital e algumas coisas assim. O supina vem e fala, puxa vida, nossa, minha mãe morreu, meu Deus, vou montar um asilo em homenagem a ela. Vocês estão conseguindo se identificar mais ou menos daquilo que eu estou falando, gente? Tá? Tá dando para conseguir identificar? Ok. Então, tudo isso, você queira ou não, quando você faz novas sinapses, quando você tem essa percepção, que muitas vezes a gente não tem, você consegue ver o outro de uma forma mais tranquila. Então, você sabe assim, puxa, ele não é um chato, tal, ele é
colérico, ele nasceu colérico. Você acaba respeitando mais o outro e, principalmente, quando você fala em casar com alguém, não é incompatibilidade de gênios, é incompatibilidade de temperamentos. As pessoas não deram certo. Quais os temperamentos que combinam com outros temperamentos? O sanguíneo eleva o melancólico, porque o sanguíneo é alegre, ele vai. Então, o melancólico né, é todo o oba-oba, e o melancólico acaba realizando. E os dois se elevam, um baixa um pouco o outro, e o outro eleva um pouco o outro. Tá? Colérico só se dá com o fleumático. Supina, com o supina mesmo, ou com o fleumático. Tá? Melancólico não se dá muito com melancólico, porque os dois não só vai virar um velório, né? Porque eles são muito perfeccionistas demais e sempre vai achar que o outro está fazendo uma coisa, mas não é do jeito dele, que gostaria que fizesse do jeito dele. Também se dá com o fleumático. Ok até aqui? Está tranquilo? Está dando para captar? Ok? Bom, não dá, gente, para falar de tudo profundamente, porque a gente tem o quê? 1 hora, não é isso? De palestra. Então, se eu chegar aqui e for falar para vocês da fisiognomia a fundo, todos os traços, de tudo, se eu for falar dos temperamentos, que é a tipologia organizacional, a fundo, e se eu for falar outras coisas, eu vou ficar aqui durante 4, 5 horas. Então, é muita coisa para se falar. Mas, assim, conforme vocês vão tendo as suas dúvidas, tem alguma coisa, pode não só me escrever, eu vou ajudá-los. Na hora que você for recrutar pessoas, normalmente a gente traça pelo perfil. Quando a gente tem um know-how, já conhece, você conversou 5 minutos com uma pessoa, você já sabe que temperamento ela é no controle. Você já sabe, mais ou menos, o que ela pensa, através não só da fisionomia, mas também o que você pode ou não pode com ela. Por exemplo, um melancólico. Um cliente que chega é melancólico e você tem a mania de chegar lá e abraçar e colocar a mão nele. O melancólico não gosta de ser tocado. Em compensação, se você tem um cliente e ele é sanguíneo, ótimo, você pode não só dar mão, abraçar, ele vai se sentir ótimo. Tá? Então, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa vai ter uma maneira de você tratar e de você poder estar abordando isso. Ok? Muito obrigada.